Boa noite. Vereda Literária conversa hoje com o editor e empresário José Orlando Pinto da Cunha, editor, diretor-presidente e fundador da editora Lê. José Orlando Cunha nasceu em Dores do Indaiá, formou-se em administração de empresas, dirige desde 1970 uma das maiores editoras brasileiras, responsável pela publicação de aproximadamente 350 títulos de literatura. Tudo bem, Zé Orlando? Boa noite, tudo bem. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite para a minha participação no programa, parabenizar aos idealizadores, a equipe que estão fazendo esse programa e gostaria de dizer que nesses 25 anos, para a editora Lê e para mim pessoalmente, significam muita luta, significou um trabalho muito duro, significou muita honestidade, significou muita perseverança e hoje, nesses 25 anos, eu posso dizer que nós temos algumas conquistas importantes. Certo. E nesses 25 anos seus de casamento, essas bodas de prata, você acha que valeu a pena? Como é que foi isso? Eu gostaria de dizer que eu acho que valeu a pena, está valendo a pena, porque nós temos tido a oportunidade de colocar no mercado, descobrir muitos autores importantes, muitos ilustradores importantes, a convivência, a parceria com toda essa gente e que, juntamente com o nosso quadro de funcionários, o staff da editora Lê, tem proporcionado a publicação de obras, livros, coisas muito importantes que vêm fundamentar uma necessidade do país, que é a transformação através da educação. Exato. Bom, Zé Orlando, nessa conversa nossa de hoje, a ideia é dar ao espectador uma visão geral do que é o mundo do livro, né? Como é que é esse mecanismo de funcionamento que está por trás do livro que eu pego e leio. Então, eu já gostaria de começar com uma pergunta que é o seguinte, essa questão controvertida dos direitos autorais, né? Alguns autores reclamam que recebem mal, que recebem fora de prazos, que isso é usual dentro das editoras brasileiras. Eu gostaria de saber de você o seguinte, como é que fica isso? Afinal de contas, quem é que ganha o quê? A editora, a distribuidora, o livreiro e o autor? Bom, obviamente eu não tenho procuração para falar pelas demais editoras. Eu tenho que responder o que se passa na minha empresa. Quanto a essa história que é muito debatida, que o autor não tem prestação de conta, que não tem prestação dos exemplares que ele publica, não sabe quantos exemplares está publicando, quanto está vendendo, eu acho que nós não podemos fazer da exceção a generalização. O que acontece é que no país existe uma maioria absoluta de editoras muito boas, em casas com total crédito, nas quais a editoraria, eu tenho certeza absoluta que se inclui, e o próprio depoimento disso não precisa eu que venha dar, mas os próprios autores que eu tenho na casa. E existe, da mesma forma, algumas casas, né, que às vezes eu diria que podem constituir a exceção do nosso setor, que não se realiza, não se compromete, tá certo? com uma linha, com um perfil que toda empresa que faz a sua prestação de conta tem que ter no nosso caso, para com o nosso escritor. Certo. Agora, vamos dizer assim, de fato, como é que um autor pode controlar, fiscalizar os direitos autorais dele? Eu gostaria de dizer o seguinte, no próprio contrato de direitos autorais, existe uma cláusula em que o autor, a qualquer momento, ele pode fiscalizar a obra dele dentro da empresa, ou seja, o controle de livros dentro da empresa, bem como existe a cláusula que rege os direitos autorais de uma obra. Ainda na sua pergunta anterior, você me pergunta quem é que ganha o que dentro dessa fatia. Eu acho que todos ganham, desde que os interesses estejam voltados com um objetivo comum, para o objetivo comum. O autor ganha, o editor ganha, o livreiro ganha e o distribuidor ganha. Agora, o direito autoral,
normalmente ele está numa faixa entre 5% e 10% sobre o preço de capa da obra. É um padrão. É um padrão. Agora, cada empresa está nesse corredor, o direito autoral está nesse corredor. Alguns direitos autorais eu pago 6%, outros direitos autorais eu posso pagar 8%, e tem direitos autorais que eu posso pagar 10%. E qual o critério? O critério é de avaliação da obra, o custo da obra, o autor, a classificação que ela está incluída, se é um livro de literatura infantil, se é um livro de literatura adulta, se ele é a cores, se ele não é a cores, tá? Se é uma obra didática, se é uma obra não didática, se é uma obra paradidática. Então, quer dizer, existe dentro da editora ali várias classificações de direitos autorais que nós negociamos com o autor. Certo. Obviamente nós temos um contrato padrão, tá? Que ele é submetido ao autor. O autor concorda ou não com ele. Se ele não concorda, vamos discutir o que ele não concorda. Mas a partir do momento que um autor assina um contrato com uma editora, ele está concordando com aquilo. E, obviamente, não é nenhuma camisa de força. Ninguém é obrigado a assinar nada. Agora, o que acontece é que a empresa, a partir de então, ela começa um processo todo antecipado, que é o de elaboração da produção do livro. É aí que as pessoas não entendem por que uma empresa, às vezes, gasta tanto tempo para publicar um livro. Que quando você recebe o livro no original, você tem que fazer um processamento total daquele livro. O processamento começa na própria revisão do texto, começa na composição do texto, na revisão da composição do texto, nas ilustrações, na revisão das ilustrações, no fotolito, a compra do papel, a publicação, a comercialização, para vir os direitos autorais para você pagar. Então, eu acho que todos ganham. Agora, o mais importante é você estar numa casa sadia, numa casa boa, uma casa honesta, e onde você pode ter a confiança no editor, tá? Para que ele possa publicar o seu livro. Eu acho que autor e editor tem que ser como um casamento. É como um marido e mulher. Se você não tiver confiança num para com o outro, então o princípio já está errado. Fica ruim. Tá certo? O princípio está errado. Então, eu acho mais importante isso. Agora, hoje, como já não é hoje o caso da Editora Lê, mas a Editora Lê, nos últimos anos, já há muitos anos, está muito bem informatizada. Então, todas as nossas prestações de contas de direitos autorais são feitas através de computador. E isso não há nenhum risco para com o autor. Mesmo porque a Editora Lê tem um sistema diferenciado de salários na empresa, porque a Editora Lê não é só o salário que ela oferece ao funcionário dela hoje. Ela oferece uma comissão sobre venda. Então, os nossos próprios fiscais são os nossos próprios funcionários. Então, não há nenhum interesse para que um livro entre na editora sem nota e muito menos o interesse um livro que seja vendido sem nota. Por quê? Porque o nosso funcionário é o próprio fiscal, que quanto mais vende, mais ele vai receber de comissão. E a comissão é sobre nota fiscal, é sobre o que vende, sobre o que recebe. Certo. Então, é uma forma também, quer dizer, não é que nós precisávamos disso para mostrar ao autor que ele poderia ter confiança nossa através desse método, mas foi um método, que é uma política que a Editora Lê desenvolveu, aprovou e está em exercício, né, para que o nosso funcionário tenha mais, que ele fique mais excitado em trabalhar, que ele tenha mais vontade, que ele se comprometa mais, que ele faça da casa dele um compromisso, a casa que ele trabalha, como se fosse um compromisso da casa dele. Então isso é importante, o nosso autor saber disso, ou seja, todos os autores nossos saber disso. Então, quer dizer, essa situação que o autor não confia no editor e tudo, eu acho que hoje trata-se, eu acho que isso é um assunto mais do passado. Não vou dizer que isso não exista, não posso falar isso, mas eu não posso tratar a exceção como generalização. Tá, e falando um pouco do consumidor do livro, como é que o leitor, quais são os problemas mais comuns que o leitor enfrenta com relação a esse universo da comercialização do livro? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a falta do hábito da leitura é o maior problema nosso no país. Que todos nós, brasileiros, e o estudante, nós temos hábito para tudo, menos para a leitura. Tá? Nós temos hábito para assistir televisão, nós temos hábito para almoçar, nós temos hábito para o menino jogar futebol, nós temos hábito para o menino nadar, para fazer todos os esportes, mas nós não criamos ainda o hábito na leitura. As casas editoriais no Brasil e na qual a Editora Lê se inclui, o que nós temos tentado nos últimos anos é um trabalho de divulgação, um trabalho de marketing, levando as nossas publicações, o maior número das nossas publicações, para que o professor absorva essas publicações,
no sentido de avaliá-las, analisá-las e também mostrar aos alunos, para que os alunos possam também ter a opção de escolher o livro que ele quer ler. O que nós somos contra ainda é você levar 10 livros para um professor e depois ele escolher um livro para uma turma toda ler. O que nós achamos correto é o professor ter 10 opções e mostrar para o aluno as 10 opções que ele possa ler, que está incluído naquele assunto que o professor está querendo discutir. Em outras palavras, é uma forma até de respeito ao gosto, né? Exatamente, porque o aluno ele pode criar o hábito da leitura pelo fato de ele olhar uma carta, ele escolher o livro que ele quer ler, ele escolher o texto ou o tema. Tá? A partir do momento que um aluno ou uma criança lê um livro e gostar, aí sim, aí está enraizado nele, tá? O gosto pela leitura. Tá? E só assim que eu acredito que o aluno venha a ter vamos dizer assim, o hábito da leitura. Quer dizer, ele não foi uma coisa imposta. Então, o que nós somos é contra a imposição. Certo. Por isso, nós sempre, o trabalho nosso, a metodologia nossa de trabalho é essa, levar o seu leque de publicações para o professor fazer a escolha e também que o professor, democraticamente, leve esse leque de escolha aos alunos para que eles possam escolher o livro que ele quer ler. Aí nós, com certeza, estaremos desenvolvendo o hábito da leitura no aluno. Certo, a Vereda Literária convidou a escritora Alaide Lisboa de Oliveira para dar um depoimento a respeito do seu trabalho, e ela é uma autora muito lida dentro das nossas escolas. Vamos ver isso? Vamos. É um prazer fazer um depoimento sobre a editora Lê e sobre o seu ilustre presidente, José Orlando. Realmente, José Orlando é um administrador fora do comum. Ao mesmo tempo que eficiente, ao mesmo tempo que trabalhador, ao mesmo tempo que administrador, é um gentleman. Sabe tratar as pessoas com um respeito, uma dignidade e uma cortesia que não são coisas muito comuns de serem encontradas. A Lê tem feito progressos e tem feito sucessos constantes, porque não só o progresso da editora no sentido material, no sentido de publicações, como o espírito de sabedoria que reina na seleção de livros, na publicação, no trabalho, na realização. Eu tenho tenho 6 livros publicados na editora Lê. Ainda me lembro quando foi publicado meu primeiro livro lá, a Bonequinha Preta. Eu fiquei surpreendida porque a maneira por que foi recebida, embora fosse estreante na casa, foi excessivamente gentil. O trabalho ainda também material, o trabalho financeiro, é muito louvável, porque é uma editora que trata os clientes com muita segurança e de sorte que o cliente, o autor, é sempre informado da venda de seus livros, tanto na quantidade como nos valores. E sempre um cuidado escrupuloso na parte financeira, como na parte realmente de divulgação, de valorização das obras que estão a seu cargo. Pois é, Zé Orlando, esse é um verdadeiro testemunho autorizado, se tratando da escritora Alaide Lisboa de Oliveira. Você gostaria de comentar esse depoimento? A professora Alaide, essa professora ímpar, que todo o Brasil conhece, uma pessoa que realmente está vivendo além dos nossos tempos. Certamente. Zé Orlando, vamos falar um pouquinho dessa história meio infeliz do funil. Muitos são os que escrevem, mas poucos são os que publicam. Pergunta, um bom padrinho vale mais do que o milenar talento? Quais são os critérios de seleção de autores? Como é que fica isso para o... Eu diria que um bom texto é o que vale. Os critérios de avaliação são muito simples,
mas muito objetivos na editora Lê. E eu creio que em boa parte das editoras também é assim, nas editoras que têm um trabalho, um comprometimento maior, é assim. Vem um texto, como é que esse texto chega à empresa? Normalmente um texto de um autor chega na empresa porque esse autor viu o trabalho dessa empresa. Então ele encaminha um texto normalmente que ele é encaminhado ao departamento editorial, esse departamento editorial recolhe esse texto, tem uma pré-avaliação, depois se esse texto passa numa pré-avaliação, ele é encaminhado a 3 avaliadores, tá? Que fazem a avaliação desse texto e esse texto volta ao editor da área para ser recomendado para sua publicação ou não. Então são critérios, às vezes, terceirizados, isolados e que faz com que o texto do autor venha a ser publicado na editora ou não. Tá. O funil é muito importante falar sobre o funil, porque existe espaço hoje não para todos os autores, mas para todo bom autor. Toda editora vive de publicar livro. Agora, desde que esse livro não seja uma coisa que seja publicada hoje para ser esquecida amanhã. O que nós precisamos é de textos que venham ser eternizados. Garanto, né? Isso nós temos espaço. Pois é, e existe essa imagem também de que as editoras levam uma eternidade para cumprir esse processo que você está descrevendo. Qual é o tempo médio hoje dentro da editora Lê entre o recebimento de um original e a resposta para o autor se vai ou não publicar? Obviamente, nós sabemos que o autor quer ter a resposta do seu texto imediatamente. É uma ansiedade muito grande que o autor tem para com isso, principalmente o autor iniciante. Agora, nós temos um tempo que eu não sei te regular, depende do planejamento, depende do movimento de originais na empresa, naquele momento, mas ele não passa de 3 meses numa avaliação dentro da nossa empresa, não. Normalmente, até 3 meses, o autor tem o retorno da sua publicação, da intenção de publicação do texto dele ou a devolução do texto para ele. E a partir dessa resposta, vamos dizer que a resposta seja sim, qual é o tempo médio para que o livro seja colocado à venda? O tempo médio exigido por contrato por nós são 2 anos, mas nós estamos com todos os contratos nos últimos anos com os quais nós temos assinados, com os autores nós temos assinado os contratos, e esse contrato está se realizando em um período anterior a 1 ano, inferior a 1 ano. Certo. Entre o contrato e a publicação do livro, nós estamos conseguindo isso com tempo inferior a 1 ano. A 1 ano. E esse é um bom tempo no mercado? Eu acho que isso é um bom tempo. Ok. É um tempo excelente. Para você que está ligando a sua televisão agora, Vereda Literária está conversando nessa semana com o editor José Orlando Cunha, diretor-presidente da editora Lê. José Orlando, consumo do livro no Brasil. Qual é a nossa situação diante de outros países do chamado primeiro mundo? Eu tenho pelas estatísticas pobres, mas que nós ainda temos, eu digo que nós ainda estamos começando no Brasil. Nós não podemos falar e muito menos comparar o consumo do livro no Brasil com o consumo de livros no primeiro mundo. Obviamente que, eu disse, as nossas estatísticas são pobres, mas a gente tem, até por poder frequentar algumas feiras, alguns órgãos internacionais ligados ao ramo editorial, nós temos pesquisas demonstrando que o nosso consumo é muito pobre, nós estamos no início, mas é um caminho iniciado, esse caminho tem futuro, existe uma luz no fundo do túnel e nós estamos nele. Agora, é preciso ter muita perseverança para que ele aconteça. Mas ok, é muito você está dizendo que tem luz no fim do túnel, mas eu te perguntaria o seguinte, quais seriam os 3 pontos básicos, por exemplo, que nós teríamos que seguir para chegar lá? Primeiro, nós conscientizarmos que a transformação do Brasil tem que passar essencialmente pela educação. E não uma educação que nós estamos vendo nos últimos 25 anos, mas uma educação mais construtivista. A segunda coisa é que, a partir dessa educação construtivista, nós vamos melhorar o nosso nível de contingenciamento de pessoas entrando no mercado. Essas pessoas com nível melhor vão exigir empregos melhores, vão exigir melhores salários. Isso, melhor salário significa mais produção. Significa mais produção, significa mais dinheiro. Então, haverá uma distribuição de renda melhor. Então, essas pessoas poderão frequentar, poderão ler obras técnicas, poderão ler obras nas livrarias, frequentar uma biblioteca. Então, o processo
é por aí, no meu ponto de vista. Zé Orlando, a gente vendo os catálogos da Editora Lê, a gente percebe que a principal fatia de público é o público escolar. Agora, veja bem, nós dizemos que Minas Gerais é um celeiro de grandes autores, né? Mas do ponto de vista do mercado para a literatura para adultos, quer dizer, nós não estamos ainda, as grandes editoras ainda se situam no eixo Rio-São Paulo. Por que em Minas não se faz um investimento mais ostensivo nesse setor? É verdade. O segmento maior de publicação de livros claramente está no eixo, eu diria, São Paulo, depois no Rio e depois em Minas Gerais, juntamente com o Rio Grande do Sul. Agora, o importante é que nós precisamos, não é de um número maior de empresas, nós precisamos de pessoas que acreditam na educação do país e que invistam nesse setor. Tá? É isso que eu penso. Zé Orlando, nós estamos chegando no fim. Eu gostaria de perguntar, poesia vende ou não vende? Esse assunto é sempre pertinente, né, ao editor. Eu, particularmente, acho que, do ponto de vista empresarial, falando claramente, sinceramente, acho que poesia é uma coisa difícil de vender. Agora, eu acho que não é por aí que a coisa tem que caminhar. Eu acho que nós temos que dar, sim, espaço à publicação num catálogo de uma empresa, no caso da editora. Estamos fazendo isso numa coleção onde há possibilidade da publicação de uma coleção de poesias. E isso nós estamos fazendo. Mas é um caminho difícil. É um caminho longo. Bom, a última pergunta do programa não é minha, né? Nós pedimos um escritor que a fizesse para você. Vamos ver isso? Vamos. Zé Orlando, a Editora Lê hoje é a maior editora de Minas e uma das grandes do Brasil. E eu vejo com muita alegria que os livros editados por vocês já estão também sendo traduzidos e comercializados em países como o México, o Peru, a Bolívia, a Venezuela, enfim. E que os autores mineiros, através da Lê, estão tendo a oportunidade de serem conhecidos em outros lugares do continente. Eu gostaria que você contasse para nós como que essa história toda começou. Ô Carlos, essa história começou através da nossa perseverança e sistematização da participação da Editora Lê nas feiras internacionais a partir de 1990 em Bolonha. Bolonha tem a feira mais importante do mundo na área de literatura infantil e infanto-juvenil. Então foi através de Bolonha e de Bolonha nós fomos participando em outras feiras importantes no mundo hoje, e a nossa sempre presença, o nosso catálogo, uma pessoa sempre da editora presente nas feiras, fez com que a gente pudesse levar todos esses títulos para fora do país, levando os nossos autores, levando a nossa cultura para que sejam publicados fora do nosso país. Ok, Zé Orlando. Vereda Literária agradece a sua entrevista, desejando que o número de publicações aumente e que cada vez mais você possa satisfazer melhor as necessidades dos seus leitores. Consequentemente, desejamos também que o número de leitores aumente e que eles possam ler sempre mais. Muito obrigado pela conversa. Muito obrigado a vocês.